Olá, meus amados irmãos em Jesus, um excelente domingo para todos nós, que a paz do Cristo se faça presente dentro do nosso lar, na nossa família e no nosso coração no dia de hoje, que possamos hoje e sempre sermos reflexo dos ensinos do Cristo. Bom, meus irmãos, vamos hoje iniciar o nosso evangelho diário, este momento que a gente abre a nossa alma para uma reflexão do evangelho segundo o Espiritismo com uma prece. Porque este momento de reflexão do evangelho é um momento que nos convida a aquietar um pouco os nossos pensamentos. É um momento que nos convida à serenidade na alma. E a prece, ela é um grande facho de luz que nos guia para essa serenidade interior. Então, para iniciarmos a nossa reflexão, vamos começar com uma prece. Elevemos o nosso coração a Deus, nosso Pai, agradecendo por mais um dia de vida. Agradecendo pelo sol que ilumina os nossos passos, agradecendo pelas gotas de chuva que ajudam a nutrir a natureza, agradecendo a Deus por tudo que Ele nos concede para vivermos, sobretudo os grandes ensinos que transformam a nossa alma no caminho do bem. Hoje vamos agradecer ao nosso Pai por todo o amor que Ele derrama em nossa alma e que assim seja. Meus irmãos, que hoje nosso coração possa estar preenchido com esse sentimento de agradecimento a Deus, agradecendo ao Pai pela oportunidade de mais um dia de vida na nossa reencarnação, pela oportunidade que o dia nos concederá de chances para mudar, para fazer diferente, para nos transformar e também nos renovar em Jesus. E bom, meus irmãos, hoje nós vamos convidar a todos para darmos sequência a uma passagem do Evangelho que nós iniciamos ela ontem. Trouxemos aqui um pedacinho dela e hoje nós daremos sequência, vendo o que ela pode ainda nos esclarecer e conceder de luz para a nossa vida. Esta passagem, ela se encontra no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11 deste capítulo, e ela é a fé, mãe da esperança e da caridade. E bom, meus irmãos, hoje nós reservamos aqui um trecho dela que tem muito a nos ensinar. E, sobretudo, este trecho, nós vamos nos rememorar aí do exemplo de Pedro, de um momento em que a fé de Pedro é testada. Então vejamos aqui o que este trecho do Evangelho segundo o Espiritismo vai nos esclarecer. O Evangelho nos diz: pregai pelo exemplo da vossa fé, para dá-los aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para fazê-los ver o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável, para lhes fazer ver a confiança que fortalece e leva a enfrentar as vicissitudes da vida. Meus irmãos, cada trecho do Evangelho segundo o Espiritismo é um mar de ensinamento para todos nós. Vejamos que um trecho tão pequenino tem muito a nos conceder de ensinamento. Este trecho do Evangelho, ele nos convida a pregar pelo exemplo da nossa fé. Ele nos convida para que nossas ações preguem o Evangelho, para que cada atitude nossa seja um reflexo dos ensinos de Jesus. E Cristo, meus amados irmãos, Ele já nos convidava a essa ação há muitos anos atrás, a pregarmos o Evangelho pelas nossas ações. Cristo já nos convidava a isso e já convidava os seus apóstolos a viverem
o reflexo do Evangelho, a viverem o reflexo das palavras divinas. Todos aqueles que caminhavam junto com Jesus, os apóstolos, vejamos bem, eles pregavam a boa nova, compartilhavam as palavras de Jesus. Mas Cristo esperava sempre que não só se compartilhasse as palavras, mas que também vivesse o que se pregava. Pedro é um grande exemplo disso para nós, porque Pedro ele foi um apóstolo que caminhou muito perto de Jesus. Aonde Cristo estava, Pedro estava caminhando atrás, observando, se atentando às palavras do Mestre. E Pedro, ele também pregava a boa nova. Ele também falava sobre fé. Mas Jesus não desejava que Pedro apenas falasse sobre fé, apenas pregasse sobre a fé. Jesus desejava que Pedro vivesse essa fé, que as ações deste apóstolo fossem um reflexo dessa grande virtude que é a fé. E isto fica muito claro para nós em Mateus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, do versículo 28 a 31, que é um momento que a gente vai ver esse convite de Jesus para Pedro muito nítido, para viver a fé. Ora, Pedro tinha muita facilidade de pregar sobre a fé, mas aqui, neste versículo 14, no capítulo 14, versículo 28 a 31 de Mateus, nós percebemos que Jesus queria que Pedro vivesse também esta fé. Então, quando Cristo é narrado a nós, e quando Cristo está andando sobre as águas, Jesus ordena que Pedro venha até ele. Cristo diz: vem, de forma muito enérgica, de forma muito confiante. Vem, falando para Pedro. E descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e dirigiu-se até Jesus. Porém, depois de ter visto um vento forte, Pedro teve muito medo e começou a afundar. Gritou e disse: Senhor, me salva. Imediatamente, Jesus estende a mão a Pedro, segurando-lhe bem firme, e lhe diz: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Vejamos só este cenário, isto que é narrado para nós no Evangelho de Mateus. Jesus andando sobre as águas, chamando Pedro para vir até ele de forma firme, com muita fé. Pedro, ele dá o primeiro passo. Ele tem a fé de dar o primeiro passo e caminhar sobre as águas. Mas no meio do caminho vem um vento forte. E isso desestabiliza Pedro. Ele sente medo. E o medo faz fraquejar a fé. E ele começa a afundar. Mas Jesus não deixa Pedro a sós. Jesus vai lá e estende a mão. Mas Cristo diz: Homem de pouca fé, por que duvidastes? Esta dúvida fez Pedro afundar. Vejamos que, meus amados irmãos, novamente Pedro tinha muita facilidade de falar sobre fé pregando sobre a boa nova. Ele tinha facilidade de falar que era um seguidor do Cristo porque era muito nítido. Pedro, onde Jesus estava, Pedro estava atrás, seguindo os passos de Jesus. Contudo, as ações desse querido apóstolo, elas refletiam uma fé ainda fraca. Um edifício da fé que ainda estava com um pilar um pouquinho ali desestabilizado. A dúvida ainda se fazia presente. E pensemos, meus amados irmãos, que a fé de Pedro, neste momento, ela é testada. Quando Jesus fala, vem para ele andar sobre as águas, a fé dele está sendo testada. A confiança dele em Jesus está sendo testada. E quantas vezes a nossa fé também não é testada, assim como a de Pedro foi?
E quantas vezes, nestes testes que passamos para ver como está a nossa fé, também fraquejamos, assim como o querido Pedro, também fraquejamos. Vejamos, meus irmãos, que as águas de um mar, elas são incertas. As ondas a cada dia podem estar de uma forma. Tem dia que vai estar calmo, vai estar sereno, mas também vai ter dia que as águas estarão mais agitadas. Cada dia o mar está de uma forma, assim como a vida. Mas precisamos enfrentar essas águas, andar sobre ela, andar sobre as provas e sobre as expiações. E se a nossa fé estiver fraca, iremos afundar, assim como Pedro. Essas águas, andar sobre as águas, é um convite para andar, enfrentar as nossas provas, enfrentar as nossas expiações. Mas gostaria de pontuar aqui que Cristo ele mostra algo muito belo para nós, que mesmo nos momentos de fraqueza de fé que temos, Jesus está conosco. Porque Cristo ele estende a mão a Pedro no momento que a fé dele fraqueja. E ele também estende a mão a nós. Mas Jesus não deixa de nos alertar em nos dizer: por que duvidastes? E, meus irmãos, esse questionamento é muito importante para pensarmos. Por que duvidamos? Uma fé fraca, ela é reflexo de uma dúvida muito profunda. Quando duvidamos, a nossa fé é fraca. E quantas vezes a gente não duvida? Duvida que venceremos uma prova? Ficamos receosos se vamos conseguir ou não passar por aquela dificuldade? Começamos a pensar assim. Mas e se eu não conseguir? E se eu não conseguir passar por essa prova? E se eu não conseguir me levantar depois deste problema? E se eu não conseguir superar esse dia que foi tão difícil na minha vida? E se eu não conseguir superar essa enfermidade? E se eu não conseguir vencer essa enfermidade psicológica, moral, emocional que carrego? A gente fica com essa dúvida, duvidando se daremos conta, duvidando se Jesus está ali conosco. Perdemos a confiança. Vejamos só, a pouca fé nos faz duvidar. Mas olha que interessante que Pedro, mesmo com a fé ainda vacilante naquele momento, quando Jesus o chama para enfrentar o desafio, Pedro dá o primeiro passo. Ele vai caminhar. Jesus fala, vem. Pedro dá o primeiro passo. Mas chega um vento ali, ele fraqueja e afunda, mostrando que a fé ainda estava fraca. Isso revela muito de nós também. Muitas vezes chega um desafio, às vezes tem algo que cada um de nós tem que enfrentar para crescer. A gente dá o primeiro passo, a gente tem coragem, vamos lá, damos o primeiro passo para enfrentar, para resolver aquele problema. Damos o primeiro passo. Mas aí vem uma lembrança, vem um pensamento, alguém comenta algo, a gente observa alguma coisa no meio desse percurso de enfrentamento e isso estremece a nossa fé. E aí já começamos a pensar, não vou dar conta, não vou conseguir, não vou enfrentar, refletindo uma fé fraca em nosso coração. Mas vejamos que Jesus jamais nos deixa a sós. Mesmo nestes momentos, olha que lindo, Cristo está conosco, não estamos sozinhos. Por isso, meus irmãos, vamos fortalecer a nossa fé, vamos desenvolver a coragem em nossa alma para enfrentar as dificuldades que temos que vencer. Os ventos chegarão, mas não vamos deixar que eles balancem os alicerces da nossa fé. Vamos enfrentá-lo, vamos ter fé, vamos caminhar sobre os problemas.
com fé em Jesus, porque jamais estamos sozinhos. Cristo está conosco. E que assim seja. Bom, meus amados irmãos em Jesus, vou convidar a todos para encerrarmos a nossa reflexão de hoje com uma sementinha da coragem em nossa alma, para enfrentarmos as nossas dificuldades com fé em Jesus. Porque todas as provas que a gente tem que passar, todas as dificuldades que temos que enfrentar, podemos ter certeza que Cristo está do outro lado, com as mãos estendidas, nos dizendo: venha, assim como ele fez com Pedro. Não estamos caminhando sozinhos. Cristo está sempre conosco, mas precisamos acender essa certeza e essa fé em nosso coração. E com certeza enfrentaremos todas as dificuldades com muita fé e com muita força e com muita resignação. Bom, meus irmãos, que a mensagem de hoje possa gerar bons frutos em nossa alma. Lembrar sempre que Jesus não nos deixa sozinhos. Ele cuida de cada um de nós. Bom, vamos encerrar com a paz do Cristo em nosso coração, nos lembrando que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. A todos nós, meus irmãos, que estamos aqui, nos reunindo como uma grande família, como grandes irmãos. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Um excelente domingo para todos nós, e que assim seja.